boa tarde. Eu estou fazendo um watch party no Facebook para você acompanhar o Arquitetura e Design de hoje, sobre tudo que tem fora e dentro de casa pelo meu Facebook. Pode assistir também pelo Facebook da RDC TV, pelo YouTube, pelo Twitter, meu Deus do céu. E também pelos canais 24 e 524 da NET. E eu estou aqui também equipada com um tablet para responder ao seu comentário, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer no vídeo agora aqui também. Muito bem. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito meiga, um tema super meigo que interessa muita gente. Nós estávamos comentando agora há pouco como estão nascendo crianças que a gente conhece entre as arquitetas, os arquitetos, entre os amigos. Eu não sei se as pessoas estão chegando numa faixa etária de ter bebês, os nossos filhos, nossos amigos, enfim. O fato é que está todo mundo envolvido com algum quarto de criança, com alguma mãe na família ou próxima. Então, quarto de criança é um tema relevante. Vamos falar hoje para você, mãe, vó, tia, Dinda, que está super interessada em participar, em ajudar e dar ideias. A gente vai mostrar uns projetos maravilhosos, com características diferentes uns dos outros, e feitos por profissionais super bacanas. Ao meu lado vem uma dupla diretamente da Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, certo? Da NV Arquitetura. Nívia Vittori está ao meu lado e a Emília Riegel, são duas arquitetas que fizeram um dos projetos que nós vamos mostrar hoje, do pequeno Fernando. E o programa de hoje tem uma característica, assim, muito querida também, porque as pessoas envolvidas estão envolvidas emocionalmente com os projetos, fazem parte da família, das pessoas. Então, vai ser uma coisa muito, muito gostosa. Eu imagino que todo mundo esteja nos assistindo agora, as mamães, os papais, daqui a pouco os bebês são nossos telespectadores também, oba! Porque a Nívia e a Emília fizeram o projeto, como eu falei, do Fernando, que nasceu há pouco. Ele nasceu dia 13 de janeiro. 13 de janeiro, já nasceu em 2019, esse guri. E aí ele ganhou um projeto de um quartinho maravilhoso da vovó, Nívia. E a tua filha é a Paola. Vittori Grabin. Vittori Grabin. E o André. E o André são os pais do Fernando. A gente tem que dar aqui todos os créditos aos papais também, que compraram uma ideia da Nívia e da Emília, e que também teve a participação especial de Mariana Prestes, designer, minha própria sócia barra filha. A Mariana fez um trabalho de design de superfície, de ilustração para paredes, para tetos, enfim, a Mariana povoa esses quartos de criança. Ultimamente tem aparecido muitos projetos infantis, né, Mariana? Incrível. Muito bem-vindas vocês. E a Fê de la Rosa, sentadinha ali no canto, de amarelo para combinar com a minha poltrona painho. Muito bem. A Fernanda da La Rosa, ela fez o quarto da sua Gigi, certo? Certo. E vai compartilhar conosco. E o pai é o Leandro. O Leandro. Oi, Leandro. Temos que dar os créditos aos pais, às mães, às arquitetas, todo mundo. E a gente vai mostrar as soluções que ela deu também, porque é interessante que a arquiteta tem o quarto da sua filha, né? Ela vai conviver, vai viver ali, então ela sabe como é que vai ser o uso do espaço, que é super importante. Claro que a avó, a sócia, a Mariana, todo mundo se inteirou, né, do que os pais, a Paola e o André queriam e como é que iam vivenciar aquele espaço, mas claro que quando é a própria pessoa fica, né, a pessoa já sai jogando, né, não precisa entender muito, assim. Claro que quarto de bebê, né, gente, tem questões básicas que têm que ser atendidas, mas eu vou deixar vocês falarem alguma coisa. Tudo bem com vocês, todas? Muito bem, obrigada pelo convite, da participação e de falar de um tema tão significativo nesse momento, né? Que é o quarto do netinho. Emocionante, assim, né? E que foi realmente super especial. Querida, ela tá emocionada, eu já fico. Eu já fico também. É verdade, é uma grande emoção. Mas foi uma experiência muito interessante, porque tu tens a cliente e a cliente é a tua filha, com todas as ansiedades, certo?
Mas a Paola e o André sabiam muito bem o que queriam e foram super tranquilos. E a Emília aqui, né, fazendo contraponto de todas essas emoções. E realmente a gente acha assim que foi um desenvolvimento muito tranquilo esse projeto, com um resultado final que nos surpreendeu, né, Emília? A gente fez 3 quartinhos agora muito próximos, todos muito lindos. Mas o do Fernando, como teve a participação da Mariana, nós queríamos desenvolver, nós não queríamos usar um papel de parede, nós queríamos usar um desenho. E quando eu estava projetando, junto com uma das nossas estagiárias, Natália, a gente inventou uma história, né? Onde o Fernando precisava ser o protagonista. Então a gente imaginou, eu imaginei, e a Paola queria o tema safari. E imaginei, então, misturar o Fernando com os bichinhos. E quando a Mariana entrou, ela entrou com uma ideia sensacional, que foi misturar trazer o leão e o leãozinho. Cada um com o seu filhote, né? E ela começou a ter uma ideia um pouco diferente da nossa, e que no momento a Paola foi um pouquinho resistente. E o mais legal foi que a Mariana foi firme na decisão dela. E hoje, olhando o quarto, como ele ficou, realmente, aquele primeiro momento da história, onde todos felizes recebendo o Fernando, né? Mas eu acho que a Emília podia falar um pouco dos materiais, né? Que compuseram com toda essa delicadeza. A gente vai falar dos materiais, detalhar, depois que a gente mostrar as fotos no outro bloco. Porque agora a gente está dando um spoiler praticamente aqui para as pessoas saberem. Eu consegui começar o Watch Party no Facebook agora, por uma questão que eu achei que estava andando e não estava, coisa da tecnologia. Então a gente está acompanhada do Caio Praça, Helena Beatriz Petersen, o Paulo Mota, enfim, muita gente querida nos assistindo. E como eu comentava na abertura, a gente vai falar hoje de quartos de crianças, em particular quartos de bebês, que tem uma relação emocional com as pessoas que estão aqui. É o quarto do netinho, do Fernando, da Nívia Vittori, que fez o projeto junto com a Emília, da NV Arquitetura de Novo Hamburgo, com a participação especial da Mariana Prestes, designer, e a Fernanda Della Rosa, que fez o quarto da sua Gigi e vai compartilhar conosco essa experiência. Queremos saber como foi, depois a Mariana Prestes está me olhando, depois você vai contar a tua experiência. Eu quero saber da Fernanda, como é que foi a tua experiência de mãe ao fazer o quartinho da Gigi. Quando tu te deparasse com essa questão, foi mais difícil, mais fácil? Como é que é? Porque tem uma questão toda hormonal, emocional, e aí a pessoa tem milhares de caminhos para seguir. Como é que foi isso? Olha, foi bem intensa, Eliane, realmente. Primeiro, quero agradecer por estar aqui compartilhando as ideias que eu tive com a minha filha. Foi muito bacana, porque, né, eu acho que existe aquela transformação, né? Vem a criança, vem a mãe. Então, claro que teve a ansiedade de escolher, mas eu acho que eu fui bem esperta. Eu comecei com uma base neutra e eu fui, à medida que que ela foi crescendo, que eu fui vendo os gostos dela, eu fui conseguindo completar a decoração do quartinho. Que hoje já está com 1 aninho. Ela está com 1 ano e 10. O Fernando nasceu agora, dia 29 de janeiro, como a Nívia falou, e a Gigi está com 1 ano e 10 meses. Isso, exato. Então já tem um tempo de uso. Então ela acabou se mostrando, né, interessada com os bichinhos, acabou sendo coincidência, mas o tema do quartinho dela também são os bichinhos, não safari, porque eu acho que é um pouco mais masculino esse tema, mas acabou que ela tem uma série de bichinhos que ela se identifica muito. Vou começar com o gatinho que a gente tem em casa, o au-au que ela fala sem parar, e aí os outros bichinhos que compõem também a decoração. Certo. A gente está com mais pessoas nos seguindo aqui no Facebook, assistindo o programa, estou achando ótimo. Muito bem. Estou esperando alguns que assistem todos os dias conosco. Alô, alô, Hugo França, de Trancoso, Bahia. Estou te esperando entrar aqui, hein? Está todo dia conosco, eu sei, querido. Muito bem. Mariana Prestes, tu fizeste um projeto que tu acaba te envolvendo emocionalmente, assim, mas que tu não conhecia a mãe do Fernando, conheceu a Nívia e tudo, mas o teu nível de envolvimento com o projeto que eu acompanhei, parecia que tu era, sei lá, a Dinda do Fernando, não sei. Porque assim, é tão ela vibrava real a relação, assim, primeiro conheci a Emília na Casa Cor,
E quando eu conversei com a Nívia, foi muito louco, porque a gente só se conheceu no dia da instalação. Exatamente. Então era muito contato telefônico, WhatsApp, áudios, e também tentando, assim, passar uma tranquilidade, entender elas à distância. E a gente teve um êxito, né, nesse projeto, nesse processo. Mas realmente, assim, eu sempre entro com tudo, com o coração, com todo o meu emocional junto de cada projeto, e acho que é assim que fica verdadeiro. E aí, claro, eu me envolvi do início ao fim, e como teve o desdobramento, o desenvolvimento dos personagens, cada um, aí já fiz uma personalidade para cada um, já comecei a criar uma história dentro da história. E o Fernando também, ele está envolvido fisicamente com os animais. Então foi realmente muito emocionante. Eu estava horas querendo fazer algum trabalho infantil dentro desse universo, e a Nívia foi a primeira que me pescou, assim. Eu quero te dizer que o Fernando que tu criou da história é muito parecido com o Fernando. Muito mesmo, muito. Eu tinha uma certa preocupação em relação a isso, né? A cor do olho. E ele é muito, inclusive, o cabelinho arrepiado. Ai, que amor. Loirinho, loirinho. Feliz, né? Muito bom, que amor. Bom, gente, nós precisamos mostrar depois, então, os projetos. A gente vai agora a um intervalo comercial, você vai lá tomar uma aguinha, como eu sempre falo, e volta conosco para ver realmente os quartinhos, percorrer os quartos de bebê. Se você tiver alguma dúvida sobre um quarto de criança que está fazendo, a mãe está grávida, manda para a gente uma mensagem, faz alguma pergunta, o nosso WhatsApp vai aparecer no vídeo, e aí as meninas vão responder ou te orientar, ou enfim, podem fazer o projeto, sei lá. A gente vai então no intervalo comercial, 2 minutinhos, já voltamos. Fica aí. Nívia Vittori, Emília Riegel, do NV Arquitetura, de Gramado, vão falar com a gente. Primeiro sobre o quartinho do Fernando, que é netinho da Nívia, que nasceu dia 3 de janeiro agora, de 2019. E tem participação especial no projeto da Mariana Presto, designer, que fez as artes, as ilustrações da parede, o design de superfície. E a gente vai querer saber tudo a respeito desse projeto. Depois a gente vai falar com a Fernanda de la Rosa também, que está aqui no estúdio com a gente. E a Fernanda, inclusive, vai fazer o projeto do Henry, do filhinho da Ali, não é? Da nossa colega aqui do programa anterior, do Hiromoda. Então, tá tudo em casa, né? Estamos todos em casa. Muito bem. Nívia e Emília, vamos começar mostrando, vamos mostrar daqui a pouquinho o projeto de vocês, mas antes eu vou querer saber mais algumas coisas a respeito o que contém no projeto que vocês pensaram que pode crescer junto com o Fernando. Porque, como a Fernanda estava falando, que o projetinho da Gigi sofreu alterações, né, já nesse 1 ano e 10 meses, né, foi alterando e crescendo com ela. Vocês imaginam que o que saia do ambiente, o que entre, porque tem que pensar em tudo isso, né? Com certeza. Sim, o que aconteceu no projeto do Fernando foi que nós criamos uma estante que envolve o trocador, e nessa estante nós temos caixinhas de couro. Soltas? Soltas, e que podem, hoje, elas estão com a função, algumas de acomodar os utensílios do bebê, outras já estão com brinquedos, livrinhos, e futuramente vão encher de brinquedos, de legos e mais livros, tomara, né? Com a graça de Deus, vai gostar de ler essa criança, né, Fernanda? Acho que eu torcendo porque as crianças gostem de cultura, de ler. É muito importante incentivar. De desenhar, né, De desenhar, de lápis, né, papel, não só tablet. Tem um espelho no quarto que tem a altura de 1,20 m para acompanhar o crescimento dele, para que ele possa se enxergar e se reconhecer. Ai, que amor. Né? E que ele possa realmente também interagir. Depois eu vou contar como é que vai ser quando ele começar a enxergar e se enxergar no desenho, né? Pois é. E dá para contar histórias a partir daquele desenho, né? Dá para contar histórias. Quando e a gente conta. Cada um que entra lá tem, né, Emília? Com certeza. Isso é maravilhoso. Eu lembro, agora vou contar uma coisa da minha memória afetiva. Olha, a gente está vendo o quadro. Não vou contar mais, depois eu conto. Olha só o detalhe. Podem falar a respeito. O bacana desses desenhos da Mariana
Hoje em dia, eu acho que a gente perde um pouco isso, mas na nossa época de infância, na minha época de infância, as historinhas todas eram em cima de gravuras. Então, tu olhando a gravura, cada vez que tu vai perceber um detalhe, tu vai acrescentar algum detalhe diferente nessa história e uma narrativa diferente. Ao passo que, né, um tablet, uma historinha pronta, um desenho, já te dá uma percepção diferente, pronta. E o desenho te resgata isso. E eu acredito que a Mariana foi muito feliz trazendo essas expressões para esses animaizinhos, porque realmente tu fica viajando nessa historinha que eles estão contando pro Fernando, junto com o Fernando. Essa primeira cena, essa primeira parede, assim, é o nascimento dele, a chegada dele, né, nesse safari, nessa savana. Então ali tem um macaquinho que ele está segurando ele no colo e todos os animais adultos ali estão ao redor, sorridentes, olhando, ali dá para ver um pouquinho. E tem outros animais também brincando, no caso do elefante, aí tem umas loucuras, umas fantasias, assim, né, do elefantinho voando, enfim, para deixar mais lúdico. E nessa cena central, né, assim, tem duas nuvenzinhas com rostinho, o solzinho tá vibrando. E à medida que a gente vai indo para as outras paredes do quarto, os tons vão mudando, o Fernando vai aparecendo um pouquinho mais bebê, crescendo, até que ele tá já numa infância, uma pré-adolescência, tem uma, com os amiguinhos, tem uma relação com os amiguinhos diretamente. E uma coisa que eu achei que ficou muito legal no quarto foi a delicadeza da aquarela com a ideia do celeirinho, né? Que são coisas mais rústicas, o couro, a madeira, a cacheta, que nós fomos atrás de uma madeira diferenciada, que desce essa cara, né, mais natural, certo? A gente também pintou a estante na cor Ascortem. Eu acho que a gente teria que voltar depois a umas 4 fotos antes, que tem o quarto mais aberto, mais geral. Vamos terminar de falar essa aqui é dessa a cena central, né, do Fernando chegando ali no colo do macaco, sendo apresentado para todos os animais que vão ser super amigos dele. Olha ali. Ó. Os carinhos. E até o pássaro, né, eu pesquisei espécies que realmente são africanas, enfim, a partir disso fiz observações fotográficas, aí desenvolvi, isso foi um desafio muito legal, porque eu gosto muito de fazer uma pintura hiperrealista, assim, com aquarela, e quando a Nívia me fez esse convite, e a referência eram aquelas aquarelas do Pequeno Príncipe, que elas são mais fluidas, tem alguns detalhes com linha nanquim para dar algum destaque. Então foi bacana assim que eu fiz uma observação fotográfica dos animais reais, mas tive essa interpretação de colocar um rostinho, uma simpatia, né, em cada uma expressão, uma personalidade. Uma personalidade. Né? E ali está o espelho, né, Nívia? Ali está o espelho refletindo, né? Daqui a pouco está ele ali. E como tu falou, né, Leone, o quarto ele tem, assim, como o quartinho que a gente estava falando antes da tua nenê, ele tem uma base muito neutra também, Sim. né? Então ele vai acompanhar o desenvolvimento do Fernando depois, quando ele ficar mocinho, né? Vamos ver quanto tempo. Eu acredito que essa aquarela nunca vai poder sair daí. Mas um segundo momento de menino também, né? Que é importante, porque realmente na arquitetura de interiores a gente precisa pensar também que os elementos precisam ser um pouco mais perenes, né? A gente não pode fazer uma arquitetura se preocupar tanto com qualidade, com acabamento, e fazer uma arquitetura muito efêmera. A gente precisa trabalhar com elementos que se mantenham ao longo do tempo de uma forma querida, né? Emília, ali estão as caixas que a Nívia se referia. Eu adorei o fato de ser bicolor. Sim, ele tá bem. Tem aquelas quebras, né? Os puxadores são de couro também. Os puxadores estão de couro, foram assim, especialmente feitos e colocados um por um, né, pela pessoa que executou, que foi o Carlos Magno. Entendeu bem assim a proposta, nos deu de presente aquela bolsa que está lá no fundo, né, para botar os livrinhos. Eu acho que ficou tudo muito harmonioso, né, que era o que mais a gente queria. E tudo tem a ver com a ideia não exatamente do safari, mas a ideia da natureza, né? O safari em cima, ele fez todo sentido, né? Porque até o lambri, vocês colocaram...
tem uma pegada natural, Mais natural. a madeira naquele tom. Qual é a madeira mesmo que tu fala? Cacheta. Cacheta, É a primeira vez que nós usamos essa madeira. A gente foi pesquisar. As portas são realmente maciças, não são laminadas. Nos deram até um pouquinho de trabalho, porque elas trabalharam bastante. Mas hoje a gente conseguiu resolver o problema. E então a gente se preocupou muito com os materiais, que eles fossem naturais. Por exemplo, todos os tecidos da cama do Fernando são cambraias de linho. Ai, que chique o Fernando! Não, mas eu queria muito essa coisa, eu adoro linho, né? Sim. E eu achava que o linho, foi difícil até de fazer entender a minha filha e ao meu genro por que eu queria o linho. Por que o Fernando precisava de linho? Mas é que essas coisas Fazem parte do conceito. fazem parte do conceito, são coisas tão sutis que muitas vezes as pessoas não percebem. Mas na composição final composição, faz Ela não diferença. percebe o que é, mas elas sentem. Sente. Exatamente. Tu sente o resultado, tu não sabe o que é, mas tu sente. Exatamente. Né, Fernando? Às vezes coloca alguma coisa num projeto que a pessoa não vai dizer, aquilo ali é o revestimento, não sei o quê. A pessoa nem sabe, mas ela sente se aquilo é quente, se é frio, se é aconchegante, se é... Se foi pensado também, né, pro projeto, com todo esse faz carinho, sentido com o detalhamento. resto, né? Se não foi colocado ali por um motivo qualquer. É isso e foto nenhuma representa. É a sensação que a pessoa tem no ambiente. Por isso que a gente sempre sabe que o resultado final é o cliente que está vivendo, sabe? Dentro daquele ambiente que a gente projetou. E esses são detalhezinhos de feeling, assim, que por mais bonitas que fiquem as fotos, é a sensação no lugar mesmo que tu sente, né? Do Marcelo Donaduzzi. Ele consegue captar muito bem, né? Ele é muito bom. Aquele olhar de arquiteto, né? O olhar de arquiteto muda tudo. Eles são boas porque ele pega diversos ângulos e detalhes que pra gente é importante documentar, né? Sim. Cantinhos que nem às vezes a gente acha tão legal. A gente consegue passear pelo ambiente, que eu acho que sempre que os fotógrafos têm que fazer isso, né? A não sei que seja uma foto mais de arte, dependendo da proposta do veículo, tudo isso. Mas para quem está vendo, assim, quer conhecer o quarto, quer passear pelo quarto, quer entender todo o conjunto, né? Os detalhes. Eu vi que vocês usaram bastante elementos de estruturas de metal, né? Sim. Com as coisas encaixadas. É super contemporâneo o quarto. Né? Tem os vazados, que estão em alta. Tem um detalhe moderno. Os cubos. No armário tem uns furinhos. São ventilações que nós deixamos, né? Que ficaram lindos. E que também se inseriram para nós colocarmos os puxadores, né? Então ali são fechados e no mais eles são abertos para poder fazer uma ventilação no armário. Certo. E o armário é elevado do chão. Elevado do chão pezinhos também, finos, pezinhos de metal. Delicados como um bebê. Exatamente. Né? Interessante como a arquitetura de interiores pode representar, né, quem vai usar o espaço, a personalidade da criança, e o momento também, né? É um momento onde está muito moderno, muito em voga a gente usar o metal né, nas composições do mobiliário. E eu acho que ficou tudo muito bem casado, a delicadeza né, do metal, do couro, da pintura, da madeira. Porque falando em tese, assim, um quarto de bebê com estantes, com detalhamento, estruturas de ferro, detalhes em couro, a pessoa vai dizer, oi, né? Só a avó mesmo, sim, oi, é isso, né? Confia que vai dar, né? Ou a própria mãe fazer uma coisa dela. Porque é ousado isso, né? Não é comum um quarto de bebê assim. Mas a gente mistura muito material nos nossos trabalhos, assim. Difícil tu ver um móvel que não tenha 4, 5, às vezes tem 8 materiais num único projeto, assim, num único elemento. Não tem zona de conforto na NV Arquitetura. Não tem. Adoro isso. A gente não tem uma fotinho do Fernando? Eu posso conseguir. Posso depois pegar ali no meu celular. Depois a gente vai mostrar no celular a fotinho do Fernando. Ramiro, a gente tem mais alguma imagem para mostrar desse projeto? Como é que estamos aí? Eu vi alguma foto ali já passando. A gente tem um vídeo desse projeto, depois a gente mostra. Muito bem. A gente vai agora fazer um pequeno intervalo comercial, vai dar uma descansadinha e volta para continuar nesse assunto. Só um pouquinho, que a Fê Dalla Rosa tem que falar também. E a gente tem mais coisas para detalhar para você. Fica aí que a gente já volta.
voltamos nessa vibe boa, falando de criança. Que coisa deliciosa, né? Que é falar sobre o momento de renovação da vida, das esperanças, nesse mundo que a gente fica ouvindo tanta notícia triste, lamentando por tanta coisa, né? Vamos falar agora do quarto da Gigi, com a Fernanda Dalla Rosa, arquiteta, que está aqui conosco, certo? Sim. Que já está com 1 aninho e 10 meses. Tá. Mas tu fizeste, obviamente, o quartinho da bebê e foi alterando ao passar do tempo, como tu relataste pra gente. Sim, foi uma loucura, porque a gente acabou se mudando para essa casa nova em função dela. E eu estava no último dia da gestação, no dia do parto, na verdade, na obra, tentando agilizar o máximo. Isso é arquiteto. Coisas possíveis. E no final a gente acabou se mudando, ela já tinha 36 dias, então eu precisava, assim, de uma estrutura mais prática, organizada o mais rápido possível. Sim. E aí depois, à medida que foi passando o tempo, eu fui vendo, descobrindo os gostos dela, eu fui acrescentando os elementos de decoração e de ambientação do quartinho. Gostos dela. Eu adorei quando falasse isso, que ela foi definindo a evolução do projeto, porque isso significa que tu tinha um respeito muito grande pela tua cliente, não é? Pela tua filha, porque às vezes as crianças acham que bebê, eu vou decidir pelo bebê e pronto. Não, né? Fazer uma coisa que a criança interaja, que nem a história, né, do menino Fernando, vai ser contada a história a partir dali, tudo, ver a reaçãozinha dele e tal, né? E tu, agora ela está crescendo já, tu já sabe o que ela gosta e vai colocando, são elementos assim estéticos, lúdicos, Isso. cores. As almofadas, o tapete, a gente começou a ler à noite antes de dormir, eu senti a necessidade de ter um tapete confortável com um puff. Aí vocês sentavam no... E aí a gente se senta no chão, é o nosso momento que a gente lê os livrinhos. Tem uma mesinha que ela é transparente, então ela enxerga esses livrinhos. Tinha inclusive uma porta nessa mesinha, mas eu tirei para ficar bem fácil, para ela poder acessar e ela mesma escolher. E eu sempre digo, escolhe o livrinho que a gente vai ler hoje. E ela foi se identificando com essa questão dos bichinhos. E aí por isso que acabou também indo para esse lado. Eu ganhei algumas coisas que também nortearam, desde almofada, ursinho, enfim, e acabou surgindo esse tema, né? Eu tinha pensado basicamente numa base neutra. Então, todas as paredes elas são na cor nude. E trabalhei também com uma moldura, chama Boiserie, né? Boiserie. Em vez de ter o emolduramento clássico, eu fiz uma releitura, né? São linhas contínuas para dar uma uniformidade em todo o projeto, uma limpeza visual. E ter linhas, né, na mesma altura. Eu acho isso bem interessante, uma característica do meu trabalho, de buscar por um alinhamento, né, onde as coisas conversam entre si, e eu acho que faz toda a diferença. Então, também me preocupei, assim, comecei basicamente com o berço, e nesse ponto eu tive a ajuda da vovó, que me orientou na questão dos tecidos, né, elas têm muita experiência, então ela sempre dizia, aqueles kits, né, além de tu ter a manutenção de limpeza, a criança pode se sufocar e tal, então o berço, ele é todo em talinha, né, bem ventilado, fácil de limpar, e que não precisa, então, do kit, né? Então, foi bem legal. Vocês usaram o kit aquele Tem, quem fez foi a Manja Bosco, especialmente pra gente, né? Bem presinhos no berço, pra não soltar. A dificuldade o perigo é com os soltos, é isso? Porque às vezes tem os kits berços que são muito volumosos e tem muitos elementos, sim, a criança fica só com espacinho, muito tecido, né? Então a gente também procura sempre deixar um pouco mais requer uma manutenção de limpeza, também, de manutenção constante, né? Por causa do problemas respiratórios, podem decorrente dos ácaros. Então, isso eu já eliminei de cara uma boa parte. Investi no berço, com um design bacana, mas economizei nessa parte dos kits. Certo. E aí, para compor com o berço, eu tenho uma cama auxiliar, que foi desenhada com a mesma linguagem do berço. E eu consegui também colocar no quarto um armário com 3 portas, são aquelas portas painéis que Mas são... vamos ver isso, gente. Já estou ficando ansiosa aqui, me mexendo na cadeira. Vamos olhar o quartinho da Gigi. Que, na verdade, é o início, né, da obra, como a gente recebeu a casa, a construção. Aproveitei as esperas, me preocupei em manter... Quando a Gigi estava nascendo, era assim, era isso? Assim. E eu cresci um pedacinho da parede ali, aquela que está do lado do banheiro, da porta do banheiro, para acomodar o berço. E agora na imagem seguinte vai aparecer o layout.
Podemos trocar a imagem, ó. Então, ali, e esse ganho dessa ampliação dessa parede com um gesso acartonado possibilitou o cortineiro, né, o posicionamento da cortina, e alocar exatamente a medida do bercinho dela. Do outro lado, lá junto do armário, ficou um espacinho para um nicho, onde eu coloquei todo o kit de higiene, bem próximo ali ao trocador. E são essas 3 portas de armário que correm, abrem e podem fechar e esconder essa baguncinha do trocador, se eu quiser. Ah, isso é ótimo, legal. né? Agora então, o quartinho. Ali, como eu comentei, as imagens, né, a cor, então as paredes são nudes e a marcenaria, tanto essas molduras quanto as portas dos armários são do mesmo tom. No armário são detalhes cava, que faz a continuidade dessa linha em toda a volta do quarto. E elas, na seguinte, vai mostrar ela aberta, então, para mostrar o detalhe do trocador. Aquele é o tapete que tu falava. Isso, esse puff, ele tem um botão no tapete, eu posso tirar para lavar, o tapete vai na máquina. Ah, que maravilha! É. Que prático! Muito. E tu compraste uma loja infantil, mandaste fazer? Ele é de uma marca da Espanha, chama Lorena Canals, mas tem várias empresas que distribuem e comercializam. Tem aqui em Porto Alegre, tem em São Paulo, dá para comprar pela internet também. Sim. E é bacana isso, que vai na máquina e o puff a gente pode jogar, tira e bota, né? Ai, bárbaro. Então, tá ali o berço, ó, como eu comentei, ele é todo de telinha, os pezinhos de madeira e na cor branca, né? Então é o branco com o nude, e aí eu gosto muito do verde, e tem o rosinha também, que eu acho bem feminino. E todos esses elementos fixos, eles podem um dia virar a ser um quarto de menino. Porque é só tirar o rosinha da colcha, das almofadas e se transforma. E a caminha, enfim, pode ser um sofá, enfim. Isso, ela já está virada como que se chama mini cama, né? Eu já tirei a parte da frente da tela. Sim, já rebaixou. Porque agora ela sobe e desce, já rebaixei, ela sobe e desce. Sim, que imagina a mãe colocando a criança. Ai, se puder retornar na imagem anterior. Podemos voltar à imagem anterior, por favor, do quartinho da Gigi? Mudar a foto para a foto anterior. Alô, muito obrigada. Ali, eu queria comentar ali, então, nessa parte do trocador dentro do armário, eu tenho, assim, uma altura de mesa para um dia que ela fizer os trabalhinhos dela, ela poder sentar. E aqueles níveis que configuram a altura adequada para o trocador são gavetinhas, onde estão acomodadas as fraldas, os produtos de higiene, e elas saem, né, para o dia que ela quiser trabalhar aquele cantinho para fazer os desenhinhos, os trabalhos dela. Então, já é aquela altura adequada de mesa, né? No futuro eu vou poder aproveitar. Sim, tem que ter tudo toda isso. uma ergonomia, né? E aí, aquilo que eu comentei, né? Em situações que eu tive sozinha, meu marido viaja bastante à noite, eu tive sozinha, me atrapalhei, esqueci de alguma coisa, eu encerrei ela ali com aquela porta, fecho ali, pego o que eu preciso e volto, ela não ficou exposta ao trocador. Às vezes, a gente não pode descuidar e tirar a mão um minuto, porque a criança pode cair. É verdade. Então, isso foi, na minha situação, me ajudou muito, assim, foi muito prático. Tanto esconder a baguncinha que eu comentei, quanto também ajudar na questão dos odores. Da segurança ali, também, né? Da segurança e dos odores ali que eu deixo embaixo, ficou o espaço para o lixinho das fraldas, então que aí eu posso criança fechar, se vira rapidamente, né? Quando tu vê, ela já está longe. Não tem como. É impressionante. E aí essa situação me salvou. Que o berço tem um mosquiteiro. Então, se tu olhar nessa foto, tá? Inclusive a janela tá com a cortina aberta, a minha casa ela é toda voltada para uma área de preservação. Tem uma mata muito grande. Lindo, Ai, que maravilha. E aí foi realmente, assim, uma preocupação. É lindo, mas... Precisando de um mosquiteiro, né? E eu acho lindo, acho bem princesa, assim, é o dossel, que é preso na parede, mas bem próximo ao teto. E ela fica ali protegidinha. Com certeza. Não digo, a questão da área de preservação é linda, mas tem essa questão, né? De ter mais inseto e tudo. Mas tá valendo, né? Ter uma vista daquela ali é muito bonita. E o verde de fora entra entra com o verde de dentro também. E aquela luminária tu compraste pronta, tu desenhaste? Aquele fio de luz lá junto à janela, comprei pronto. São coraçõezinhos de fita de LED, ela adora ligar e desligar. Ai, que amor. Tem ali uma fitinha de LED também no nicho, onde está a térmica e os potinhos de higiene, do kit de higiene.
E ali também, assim, é bom para quando vai trocar o neném à noite, não quer ligar a luz geral do quarto, tem aquele pontinho ali que... E o teto tem... E o teto é uma iluminação indireta, né? Então, para justamente também não atrapalhar, não ofuscar. Sim. E ficar bem suave, bem aconchegante. Certo. E a mesinha é aquela lá... A mesinha ali atrás da cama? Ela é transparente, ela é da Cártel, né? Então ela é toda transparente, dá pra enxergar é aquela mesinha da Cártel. Dá pra enxergar os livrinhos. Os livros, a bibliotequinha. Isso. E em cima tem um abajurzinho, que também ela adora ligar, que é o momento que a gente senta para ler os livrinhos. Subir, descer, degrau, ligar, desligar. Sei como é. Muito bem. E aí foram as questões dos bichinhos que eu comentei. Olha, eu tinha ganhado algumas coisas e fui comprando aos pouquinhos, assim. Tem o au-au, tem a ovelhinha, tem o gatinho, tem o ursinho. Sim, até porque quando tu te dá conta, tá tomado de a coruja também, ela adora, enfim. Muito bem. A gente pode mudar as fotos agora. O detalhe seguinte é do banheirinho. Então, eu troquei, acabei mantendo algumas coisas originais da casa, mas nessa situação eu troquei bancada, mantive a pia, mas troquei os metais. E aí eu fiz um revestimento diferente só no box. Tem poucos detalhes em rosa e basicamente ali em verde, uma paginaçãozinha. E eu compus com quadrinhos, eu gosto muito dessa parte de proteção, então tem desde Nossa Senhora, o Espírito Santo e alguns santinhos ali, que são os restos do tecido que eu usei nas almofadas da cama, eu usei nesses quadrinhos, como fundo nos quadrinhos. São alusivos à Nossa Senhora, enfim. Isso, tem a Nossa Senhora Aparecida, a Santa Terezinha, o Santo Antônio e o São Francisco. Que bonitinho. A gente reza à noite, enfim. Olha, que amor. Ela sabe e a gente fica toda boba, que não sabe mais nem o que está fazendo. Adoro as histórias das crianças. Podemos mudar para mais alguma imagem. Agora a gente está vendo o layout, como é que ficou. Não, esse é o projeto seguinte, Leone, de um menino de 5 anos. É outra coisa. Muito bem, vamos voltar então um pouquinho aqui para o estúdio só, para tu fazer um encerramento desse projeto. Tá. Este projeto, então, tu falaste que foi um projeto que tu fizeste, inclusive numa situação pessoal, né, que tu tinha que ser prática, né? Sim. E quando tu não precisa ser prática e tem tempo e o projeto é de um cliente... tu costuma avançar mais em quê? Assim, o que muda, por exemplo? Tu já falaste que o trocador e tudo ficou ali dentro, porque tu fecha, boa noite, amor, tá. Mas, de repente, uma mãe te diz que a situação dela é parecida com a tua e tu pode aplicar também uma solução assim, né? Acho que o legal da nossa profissão é isso, a gente poder estar trabalhando com pessoas diferentes, necessidades diferentes e poder fazer cada projeto personalizado, né? Específico para as necessidades de cada um. Então, sem dúvida, a gente sempre escuta o que é necessário, o que a gente precisa atender e os gostos pessoais, né? Aqui eu já gostava de verde com rosa e nude e foi indo dessa forma. Mas se o cliente já chega com uma necessidade, uma preferência, eu sempre atendo. Para que fique do gosto e do agrado dele, né? Claro, né? Porque cada um tem que ser único, né? Sim, cada um. Agora, nesse momento, meninas vestem azul também, né? Bem democrático. Vestimos amarelo, vestimos tudo, uma beleza, né? Mas, tu queres mostrar rapidamente o quartinho do menino? Bem rapidinho. Vamos passar, Ramiro, as fotos do quartinho do menino que estavam entrando agora. Estava entrando layout de antes e depois. Ele é um pouquinho maior, a gente pode mostrar rapidamente as fotos. Então, e tu comenta em linhas gerais, não precisa descrever tanto. Eu tinha antes ali aquele layout só para mostrar o tipo de intervenção. Sim. Então, aqui tem uma situação que é até bem corriqueira. O cliente, às vezes, por questão de tempo, por investimento, ele já compra alguns elementos prontos, tem a pronta entrega numa loja, e mais para frente, com tempo, com possibilidade, com recurso, ele vai dando a personalidade para o quartinho. Essa foi essa situação. Então, tinha um layout já existente da cama, o armário e um nicho. E acabei liberando a posição do armário original, era naquela parede do fundo. Foi para essa lateral para liberar o acesso. E eu entrei com alguns elementos de marcenaria sob medida para pontuar e dar essa personalidade e identidade para o quartinho. Então, esse é um menino de 5 anos que gosta muito de heróis. E aí eu criei um painel ali azul para colocar os livrinhos, acomodar os brinquedos. Aquela solução para colocar livrinhos eu adoro, porque isso fica prático, prático, né? Ela porque acaba é pouca em qualquer profundidade. lugar.
E aí tem esses elementos que foram criados que compõem com o que a cliente já tinha, né? Então, às vezes, o cliente acha assim, a arquiteta vai cancelar e vai... não vou poder aproveitar meus móveis, né? Muitas vezes é bom renovar, mas outras a gente também pode compor e trazer uma personalidade sem precisar perder o que já se tem, né? Claro, então, não é sustentável destruir tudo, fazer tudo de novo, né? Nos dias de hoje a coisa não está tão fácil. Muito bem, a gente vai agora ao intervalo comercial e voltamos para ver o ambiente que a NV Arquitetura fez na recente Mostra Glass, lá em Novo Hamburgo. A gente mostrou um vídeo aqui, mas eu não me satisfaço. Eu agora estou com as autoras aqui. A gente vai mostrar de novo, porque ficou maravilhosa, uma sala de jantar com coisas muito diferentes. Rapidinho a gente já volta. Nós voltamos, então, para mostrar rapidamente o projeto da NV Arquitetura na Mostra Glass, onde a Nívia Vitória vai explicar para a gente sobre o ambiente. Vamos ver um vídeo? Logo que nós olhamos e nos encantamos e imaginamos nessa sala uma mesa de jantar. O objetivo de a gente trazer de volta a conformação original da sala de jantar foi uma forma de homenagear o uso tradicional de uma casa antiga e resgatar um pouquinho esses valores. Quantas grandes decisões na vida das famílias, enfim, foram tomadas ao redor de uma mesa. Por isso o nome Reunir. Reunir conversas, reunir pessoas, pensamentos, reunir sentimentos. E a gente reuniu aqui gente maravilhosa que faz projetos de quartos de crianças, inclusive a Nívia Vitória, como ela mostrou ali ela e a Emília mostraram, né, na sala de jantar. A sala de jantar foi incrível, foi um dos ambientes tops da mostra. A mostra teve esse ano um nível muito elevado e alguns ambientes sobressaíram, entre os quais o Reunir. Parabéns, meninas, realmente Obrigada. Foi incrível. Podia estar em qualquer mostra aquele espaço, né, Mariana? Se estivesse lá comigo, certeza. a gente esteve lá gravando e realmente é um espaço de uma qualidade excepcional, né? A gente ficou bem positivamente impressionada na ocasião, falei para a Nívia, né? A gente está aqui no teu ambiente e tão bonito, assim, que nem o projeto do Fernando, assim, a gente percebe que vocês tiveram preocupação com cada detalhe, com conceito, com aconchego, com a sensação. E é um ambiente, assim, que ele é internacional, né? Ele poderia estar em qualquer lugar, realmente. E com toques de ousadia, adoro. Tem fogo no meio da mesa, eu achei máximo. A gente deixou para projetar ele quando a gente voltou da Feira de Milão. Então a gente veio bem inspirada. Cheia de ideias novas. Inspirações. Aliás, esse ano vou levar mais um pessoal. Se alguém quiser, ainda temos vagas no nosso grupo para a Feira de Milão. Quem quiser viajar e ver Milão comigo, ó, só fazer um contato aí. Manda inbox. Manda inbox, Instagram que a gente leva. Muito bem. A gente quer ver agora um vídeo do quarto do Fernando. E depois eu vou pegar aqui no meu celular uma fotinha do Fernando, porque a gente precisa ver essa criança. Tu tem uma foto da tua filha aí? Deixa posto já, porque a gente vai ter que mostrar as crianças, por favor. Tá? Vamos ver o vídeo do quartinho do Fernando, então, enquanto eu procuro aqui a foto do próprio. Né? Pode botar aí quando o vídeo estiver no ponto, pode largar, que a gente vai procurar.
Olha aqui, gente, vamos mostrar a família reunida, o Fernando com os pais. Olha que amor. Um dia eu vou limpar a tela do meu celular para mostrar na TV. Sapatinho vermelho. Ai, sapatinho vermelho. Um pé só, né? Detalhe, muito bom. Escuta, vamos mostrar a Gigi. Agora, por favor, a câmera pega a foto da Gigi ali. Olha o tamanhão da guria. Tá aqui, Já tá desse tamanho, olha que amor. Ai, que amor. Não é? Olhar Carinha dela esperto bonita. dela, olha só. Super ligada, né? Super, é uma fofa. Que linda. Tomara que puxe as sobrancelhas da mãe. Já parece mesmo. Já parece. É. DNA, sobrancelha, ela tem dos dois lados. Graças coisa a Deus. Adoro. Sem micropigmentação. sobrancelha. Não precisa de nenhum subterfúgio. Não é? Escuta, tu tens mais um quartinho de bebê, né? Que nós não mostramos. Tem um terceiro. Um terceiro quartinho de bebê, se for possível mostrar. Não é de bebê. Não, mas desculpa, é de criança. Criança maiorzinha já, né? A gente vai É crescendo. fofinho igual. É bebê igual. A minha Legal bebê ver tá a desse evolução, tamanho aqui, não é? Quando for possível, a gente mostra a foto. E esse, qual é a característica que ele tem? Então, eu trouxe por ser um exemplo de intervenção de arquitetura um pouquinho maior. Eu tive um desafio grande de questão de otimização de layout. Então, aquele cliente que a gente tem que quer colocar Nova York dentro de Porto Alegre. E existe muito, né? Sim. E consegui atender todas as necessidades num espaço bem reduzido. Então, eu achei interessante trazer, né, um espaço que não era aproveitado. Era uma área de spa, onde tinha uma banheira e uma cobertura de vidro. Sim. E tinha o próximo um banheirinho que foi integrado. Então, eu consegui criar um espaço de closet e ainda sobrou um cantinho de home office para os pais, né? Olha só. O banheiro também agregou o box para ter junto aos quartinhos, né? O quartinho. São duas meninas aqui, ficou bem compacto, né? A gente utilizou recurso de colocar os armários aéreos e Bem prático, né? para ter detalhe nas caminhas, para não ficar sem roubar espessura, né? Porque a gente não tinha tanto espaço. Ficou o detalhezinho em adesivo mesmo. E aqui, só para vocês verem, a própria cabeceira já também serve de mesinha de trabalho, né? Então, foi bem otimizado. Ah, sim. A central ali. Isso. É verdade. E ali também tem outro detalhezinho em Todos adesivo. os espaços de armazenamento foram aproveitados. Foram, Tinha um cantinho ali que era da descida de um pluvial. Eu fiz uma marcenaria para TV e o videogame. E aí vai para o closet e tem acesso ali também ao banheirinho. E os pais ficaram com um espaço de home office. É um apartamento de cobertura, né? Então eu peguei a entradinha ali da escada, criei o box, esse espacinho do home office e ficou o quartinho das meninas. Olha, maravilhoso. Aproveitando a cobertura do telhado, fazendo toda uma reforma. Fiz um enchimento no piso. Então, questão mesmo de otimizar o que se tem para colocar o máximo das necessidades que ele precisava. Certo. Muito bem. A gente tem 3 minutinhos. Vamos mostrar uma imagem, pelo menos, para deixar um spoiler aqui, para outro dia vocês voltarem e a gente mostrar o projeto da casa. Vamos, Ramiro, é possível a gente mostrar uma imagem da casa, da primeira das casas, da Nívia, Vitória e da Emília? Tem duas ali. Tem duas. São duas casas, vamos mostrar a primeira. Vamos ver aqui. Vamos ver qual delas. Enquanto isso, a gente vai conversando e vai amarrando os assuntos, porque tu falavas que estava aproveitando tudo que já existia para atender as necessidades das pessoas, né? Porque quando chega uma criança, quando cresce a criança, sempre é um novo momento, novas necessidades, novas demandas, né? No começo, a criança tem que circular pela casa, tem que evitar cantos vivos. Isso é uma preocupação, né, meninas? Quando tem criança em casa, não pode escolher qualquer móvel, aí já tem toda uma preocupação. Olha só a casa, que espetáculo. Aonde é essa casa? Essa casa é em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, gente. A gente comentou nessa casa agora para o programa porque ela está sendo a capa do anuário. Visual é a design. casa que está na capa do anuário do Visual Design, está um detalhe, né? Foi uma surpresa para nós. Foi uma surpresa, mas eu não sabia. É o detalhe lá do fundo do pergolado. E o detalhe do fundo é pergolado de metal, de frente exatamente. uma varanda. Opa! A gente, ó.
Pronto, podemos mudar a imagem? A gente está curiosa para ver o pergolado do fundo, agora ela falou. Aí, Agora passou a segunda casa. Agora já é a segunda casa, a gente queria o fundo da primeira, mas que coisa linda essa aí. Sim. Essa aí que foi publicada, essa casa, né, também. Essa casa Na nos Vogue, deu um não? prêmio de arquitetura da VECA, terceiro lugar. Ah, e o prêmio da VECA, terceiro lugar na Sim, arquitetura. sim. Que para nós é ótimo, né? Porque a gente trabalha muito forte com arquitetura de interiores, então a arquitetura civil não é tão comum dentro Não é do o nosso foco de escritório, vocês. mas quando a gente faz assim, Passa, pra ganha valer. prêmio. Meu Como é bom Deus. sair da zona de conforto. Sair de conforto. Muito bem. Vocês são todas convidadas a voltar aqui, porque a gente, né, tem muito assunto para conversar. Ficou muito legal o programa, esse ping-pong, assim. Muito bem. Tá aqui. A gente vai ter o prazer de receber vocês de novo. Muito bem, a gente precisa dar tchau agora, estava tão bom. A gente vai deixar você com o Le Folk TV e amanhã a gente volta com arquitetura e design sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Obrigada, obrigada a você. Beijo, até amanhã.